Pessoal, seja bem-vindo ao canal X Tudo Tech Vídeos. Nós temos uma abrangência aqui de assuntos. Uma hora estamos falando de construção civil, outra hora desenvolvemos vídeos em outra área. No momento nós estamos tratando de situação financeira através desses homens que são homens de grandes resultados, muita sabedoria. Deus vai mostrar para você as posturas que você tem que ter, a organização na sua vida, para que você venha ter liberdade e nada mais falte para você. Forte abraço para vocês. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar avançando. Muita gente passa o dia resolvendo coisas urgentes, respondendo mensagens, apagando incêndios. No final do dia, o cansaço é real, mas o progresso quase nenhum, porque urgência e importância raramente são a mesma coisa. Sem perceber, a pessoa organiza a vida inteira reagindo ao que aparece primeiro, e não ao que realmente move a vida para frente. E assim passam meses, às vezes anos. O problema nunca foi falta de esforço. Foi nunca parar para decidir quais são as poucas coisas que realmente mudam o jogo. Quando essas poucas prioridades entram na agenda, algo muda, porque a vida deixa de ser reação e começa, finalmente, a ter direção. Antes de qualquer estratégia, técnica ou ferramenta, existe uma decisão que muda tudo: assumir o controle da própria vida. Não é algo abstrato, nem filosófico demais para ser aplicado. É prático, é direto. É o momento em que você percebe que existem botões dentro de você, estados emocionais, padrões mentais e decisões, que, quando você aprende a ativar, começam a produzir resultados de forma consistente. A maioria das pessoas passa anos reagindo ao que acontece ao redor, mas, quando você entende como acionar esses botões internos, você deixa de reagir e começa a criar. Uma das experiências que mais reforçou isso na minha vida aconteceu quando comecei a estudar Neuro-Linguistic Programming, conhecida como NLP. Eu participava de treinamentos com psicólogos e psiquiatras, pessoas extremamente inteligentes e tecnicamente brilhantes. Eles tinham anos de estudo, conhecimento profundo e habilidades clínicas impressionantes. Mas havia algo curioso acontecendo nesses encontros que me chamou muita atenção. As aulas começavam pela manhã e poucas horas depois já havia uma pausa longa para almoço. Depois voltávamos, fazíamos mais um pequeno bloco de atividades e o dia praticamente terminava. Aquilo sempre me deixava inquieto. Eu pensava: espere um pouco, ainda temos tanto tempo no dia, tanta coisa para aplicar, tanto para testar. Por que parar agora? Enquanto muitos simplesmente iam embora, eu fazia o contrário. Eu ficava, pegava cada técnica que tinha aprendido e começava a testá-la imediatamente. Experimentava em mim mesmo, experimentava com outras pessoas ali presentes, repetia, ajustava, refinava, aplicava de novo. E algo ficou extremamente claro para mim naquele período. Havia pessoas naquela sala com 10 vezes mais talento natural do que eu. Pessoas com mais formação, mais capacidade intelectual, mais experiência clínica. Mas existia uma diferença enorme entre nós em um ponto específico: o nível de aplicação. Enquanto muitos aprendiam algo interessante e guardavam como informação, eu tratava cada ideia como algo que precisava ser colocado em movimento imediatamente. Porque conhecimento, quando não é aplicado, vira apenas peso mental. Ele ocupa espaço na mente, mas não muda absolutamente nada na vida. Foi nesse momento que desenvolvi uma crença simples, mas extremamente poderosa. Nunca saía de um momento de decisão sem criar um compromisso real com a execução. Se você acabou de definir um objetivo, se acabou de sentir aquela energia de clareza, aquele estado emocional em que tudo parece possível, esse é exatamente o momento em que você precisa se comprometer com alguma ação concreta.
Quantas vezes você já teve uma grande ideia e simplesmente deixou ela desaparecer? Quantas vezes você saiu de uma palestra, leu um livro ou teve uma conversa que mudou sua perspectiva e alguns dias depois, tudo voltou ao normal? Isso acontece porque a maioria das pessoas não transforma estado emocional em estrutura. Quando eu tomava uma decisão importante, eu fazia algo imediatamente para garantir que aquela decisão não desapareceria quando a motivação diminuísse. Eu ligava para alguém e marcava uma reunião. Eu me inscrevia em um treinamento. Eu agendava o próximo passo. Eu criava algum tipo de compromisso externo que me puxaria de volta para aquela decisão. Esse pequeno princípio muda tudo. Crie algo que puxe você para frente quando a emoção diminuir. Porque a verdade é simples. Motivação vai e volta. Estados emocionais mudam. O que sustenta resultados não é o estado momentâneo, mas a estrutura que você constrói ao redor da decisão. Isso significa transformar uma intenção em algo concreto. Significa sair de um momento de clareza já com algo agendado, definido ou iniciado. Dessa forma, quando você voltar para a sua rotina normal, já existirá algo esperando por você. Algo que vai exigir que você continue avançando. Essa é uma diferença fundamental entre quem vive reagindo à vida e quem constrói a própria direção. Pessoas reativas dependem da motivação. Pessoas que criam resultados dependem de estrutura. E quando você começa a viver dessa forma, algo interessante acontece. Você para de confiar apenas na força de vontade e começa a confiar em sistemas, em estruturas, em processos que ajudam suas decisões a sobreviverem ao tempo. É exatamente por isso que desenvolvi um sistema simples, mas extremamente poderoso, que uso para organizar decisões, ideias e ações. Um sistema que ajuda a transformar pensamentos soltos em resultados reais. Eu chamo esse sistema de RPM. E antes de explicar como ele funciona em profundidade, existe um princípio fundamental que você precisa entender primeiro. Porque o maior problema da maioria das pessoas não é falta de inteligência, talento ou oportunidade. O verdadeiro problema é algo muito mais simples e muito mais comum. Excesso de coisas na cabeça e nenhuma estrutura para organizar. Existe um problema silencioso que afeta praticamente todo mundo, mas que raramente é reconhecido com clareza. Não é falta de inteligência, não é falta de talento, e muitas vezes nem é falta de disciplina. O verdadeiro problema é que a mente da maioria das pessoas está simplesmente sobrecarregada. Ideias, tarefas, compromissos, preocupações, lembranças, planos futuros, tudo misturado no mesmo espaço mental, competindo pela mesma atenção. Pense na sua mente como se fosse a memória de um computador. Quando existem muitos programas rodando ao mesmo tempo, o sistema começa a ficar lento. As coisas travam. Os processos mais importantes perdem eficiência. Não porque o computador seja ruim, mas porque a memória disponível está sendo consumida por muitas coisas ao mesmo tempo. Com a mente humana, acontece exatamente a mesma coisa. No mundo da tecnologia, existe um termo muito conhecido chamado RAM, memória de acesso rápido. É a parte do computador responsável por manter informações disponíveis para uso imediato. Quando essa memória está cheia, o desempenho cai drasticamente. Agora imagine que sua mente funciona de maneira parecida. Quando você tenta lembrar de tudo ao mesmo tempo, ela fica congestionada. Esse congestionamento mental gera algo que muitas pessoas confundem com preguiça ou procrastinação. Mas na realidade, não é isso. Muitas vezes o que parece falta de ação é apenas excesso de processamento interno. Existem tantas coisas circulando na mente que o cérebro não consegue decidir por onde começar. É por isso que tantas pessoas vivem com aquela sensação constante de que estão esquecendo alguma coisa. Mesmo quando estão tentando relaxar,
parte da mente continua trabalhando em segundo plano, tentando lembrar tarefas, compromissos ou ideias importantes. Esse ruído mental constante consome energia emocional e reduz drasticamente a capacidade de foco. Uma das maiores descobertas que fiz ao estudar comportamento humano foi perceber que a mente não foi feita para armazenar tudo. Ela foi feita para processar, criar, conectar ideias e tomar decisões. Quando você tenta transformá-la em um depósito permanente de informações, você bloqueia exatamente as funções mais poderosas que ela possui. Foi a partir dessa percepção que comecei a desenvolver um princípio extremamente simples, mas incrivelmente eficaz. Nunca confie na sua mente para guardar coisas que precisam ser lembradas. Use sua mente para pensar, não para armazenar. Isso significa criar um sistema externo onde tudo possa ser capturado. Ideias que surgem durante o dia, tarefas que precisam ser feitas, compromissos importantes, projetos futuros. Qualquer coisa que esteja ocupando espaço na sua cabeça precisa ter um lugar claro para ser registrada. Quando você captura uma ideia em algum lugar confiável, um caderno, um aplicativo, um documento, algo interessante acontece. Seu cérebro relaxa. Ele entende que aquela informação não precisa mais ser protegida internamente. Como resultado, a mente começa a liberar espaço para algo muito mais importante: clareza. Esse é o primeiro passo fundamental do sistema RPM. Antes de organizar, antes de priorizar e antes de criar qualquer plano de ação, você precisa capturar tudo. Absolutamente tudo que está ocupando espaço na sua mente. Não apenas tarefas de trabalho, mas também ideias, metas pessoais, preocupações e decisões que precisam ser tomadas. Quando faço esse processo, muitas vezes percebo que existem dezenas, às vezes centenas de coisas circulando na mente de uma pessoa. Pequenas pendências que parecem insignificantes individualmente, mas que juntas criam uma sensação constante de pressão mental. Ao colocar tudo isso para fora da cabeça e registrar em um único lugar, você começa a recuperar algo extremamente valioso: espaço mental. E esse espaço não é apenas confortável. Ele é essencial para pensar com profundidade, tomar decisões estratégicas e criar soluções criativas. Mas existe um detalhe importante aqui. Capturar não significa organizar ainda. Muitas pessoas travam nesse ponto porque começam a tentar classificar, priorizar e resolver tudo ao mesmo tempo. Esse não é o objetivo da primeira etapa. O objetivo inicial é simplesmente esvaziar a mente. Colocar para fora tudo que está ocupando espaço interno. Como se você estivesse abrindo todas as abas do navegador que ficaram acumuladas durante semanas e começasse a transferi-las para um lugar organizado. Quando você faz isso de forma consistente, começa a experimentar algo raro no mundo moderno. Uma mente clara. Uma mente que não está sendo constantemente puxada por lembretes invisíveis. Uma mente que pode finalmente focar no que realmente importa. E é exatamente nesse ponto que o próximo passo do sistema RPM começa a fazer sentido. Porque depois que tudo foi capturado, surge uma pergunta muito mais poderosa. O que de tudo isso realmente importa? Depois que você captura tudo que está ocupando espaço na sua mente, algo curioso acontece. Pela primeira vez, você consegue enxergar o tamanho real do que está tentando administrar. Muitas pessoas se surpreendem nesse momento. Aquilo que parecia apenas uma sensação vaga de pressão mental se transforma em uma lista longa, cheia de tarefas, ideias, compromissos e responsabilidades. Esse é o ponto em que muita gente comete um erro comum. Acreditar que produtividade significa simplesmente terminar o maior número possível de tarefas dessa lista. Mas existe um problema nisso. Listas de tarefas podem criar a sensação de progresso,
sem necessariamente produzir resultados que realmente mudam alguma coisa na sua vida. Imagine alguém que passa o dia inteiro respondendo e-mails, organizando arquivos, resolvendo pequenas pendências e marcando itens como concluídos. No final do dia, essa pessoa pode sentir que trabalhou muito, mas quando ela para olhar com honestidade, percebe que nada realmente importante avançou. Esse é o limite das listas tradicionais de tarefas. Elas tratam todas as atividades como se tivessem o mesmo peso. Uma tarefa pequena recebe o mesmo espaço mental que uma decisão estratégica. Uma ação que leva 2 minutos aparece lado a lado com algo que poderia mudar completamente os resultados de um projeto inteiro. O sistema que desenvolvi não começa perguntando o que você precisa fazer. Ele começa com uma pergunta muito mais poderosa. Qual resultado você quer produzir? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como você organiza sua vida. Uma tarefa é apenas uma ação isolada. Um resultado é algo que transforma uma situação. Quando você pensa em resultados, sua mente começa a enxergar propósito, direção e impacto. Você deixa de ver apenas atividades e começa a enxergar mudanças reais acontecendo. Por exemplo, ligar para 3 clientes é uma tarefa. Fortalecer relacionamentos estratégicos com clientes importantes é um resultado. Organizar documentos é uma tarefa. Criar clareza e controle sobre as finanças da empresa é um resultado. Percebe a diferença? A ação continua existindo, mas agora ela está conectada a algo maior. Quando você começa a olhar para aquela grande lista de coisas capturadas e se pergunta quais resultados realmente importam, algo interessante acontece. Muitas tarefas começam a se agrupar naturalmente. Aquilo que antes parecia uma confusão de pequenas ações passa a revelar padrões. Talvez 10 tarefas diferentes estejam relacionadas ao mesmo projeto. Talvez várias pequenas pendências façam parte de um único resultado que você deseja alcançar. Quando você reorganiza tudo dessa forma, o caos começa a se transformar em clareza. De repente, aquela lista enorme de 50 ou 60 tarefas pode se transformar em apenas 5 ou 6 resultados principais. E quando isso acontece, sua mente muda completamente de estado. Você deixa de se sentir sobrecarregado e começa a enxergar direção. Isso acontece porque o cérebro humano trabalha muito melhor quando existe um propósito claro por trás das ações. Sem propósito, cada tarefa parece apenas mais uma obrigação. Com propósito, cada ação passa a fazer parte de um movimento maior. Esse é o segundo grande passo dentro do sistema RPM. Depois de capturar tudo que estava na sua mente, você começa a transformar atividades em resultados. Você olha para cada grupo de tarefas e pergunta: o que exatamente eu quero que esteja diferente quando isso estiver concluído? Essa pergunta muda o jogo, porque ela obriga sua mente a sair do modo automático de execução e entrar em um estado de pensamento estratégico. Você começa a enxergar o que realmente importa e o que é apenas movimento sem direção. A maioria das pessoas vive reagindo a tarefas que aparecem ao longo do dia. E quando você vive apenas reagindo, sua vida começa a ser definida por demandas externas. Mas quando você organiza sua atenção em torno de resultados, você retoma o controle da direção. Nesse momento, uma nova camada de clareza começa a surgir, porque definir resultados é apenas metade da equação. Existe uma segunda pergunta que transforma completamente o nível de energia, foco e compromisso por trás de cada objetivo. E essa pergunta é ainda mais poderosa do que a primeira, porque ela não trata apenas do que você quer conquistar, mas do motivo profundo que torna esse resultado realmente importante para você. Quando você começa a organizar sua vida em torno de resultados e não apenas de tarefas, algo poderoso já acontece. A mente ganha direção. O caos diminui. A sensação de sobrecarga começa a se transformar em clareza.
Mas ainda existe um elemento essencial que determina se um resultado realmente vai ganhar força na sua vida ou se ele vai acabar ficando apenas no papel. Esse elemento é o propósito. Muitas pessoas definem objetivos de forma correta no nível técnico, mas, ainda assim, não conseguem manter consistência na execução. Elas sabem o que precisam fazer, têm até um plano razoável, e mesmo assim, a energia desaparece depois de alguns dias ou semanas. O problema quase nunca está no objetivo em si. O problema está na ausência de um porquê forte o suficiente. Por isso, dentro do sistema RPM, existem duas perguntas fundamentais que você precisa responder sempre que estiver organizando um resultado importante. A primeira pergunta é simples: qual é o resultado que eu realmente quero produzir? Não de forma vaga, não como uma intenção genérica, mas como algo específico e claro. Resultados vagos produzem ações vagas. Quando alguém diz, quero melhorar minha vida financeira, isso pode significar centenas de coisas diferentes. Já quando a pessoa define, quero eliminar todas as minhas dívidas nos próximos 12 meses, ou quero construir uma reserva financeira equivalente a 1 ano de despesas, a mente começa a enxergar algo concreto. Clareza de resultado muda completamente o tipo de pensamento que você gera. Quando o resultado é específico, o cérebro começa automaticamente a procurar caminhos, estratégias e recursos que possam tornar aquilo possível. A mente deixa de vagar e começa a trabalhar. Mas existe uma segunda pergunta que é ainda mais poderosa. Por que esse resultado é importante para mim? Essa pergunta ativa uma parte completamente diferente da mente humana. Enquanto a primeira pergunta organiza o pensamento, a segunda desperta a emoção. E emoção é combustível para a ação. Sem emoção, objetivos viram apenas boas intenções. Com emoção, eles se transformam em prioridade. Quando alguém descobre um motivo profundo por trás de um resultado, o nível de compromisso muda. Talvez o objetivo financeiro não seja apenas sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Talvez melhorar a saúde não seja apenas sobre aparência, mas sobre estar presente para a própria família por muitos anos. Esse porquê cria conexão emocional. E quando existe conexão emocional, o cérebro passa a tratar aquele resultado como algo significativo, não apenas como mais uma tarefa na agenda. Eu sempre digo que as pessoas não são preguiçosas. Na maioria das vezes, elas apenas não têm um motivo forte o suficiente conectado às ações que estão tentando executar. Quando o motivo é fraco, qualquer obstáculo parece grande demais. Quando o motivo é forte, até dificuldades sérias se tornam apenas parte do caminho. Esse processo também ajuda a eliminar muitos objetivos que, na verdade, nunca foram realmente importantes. Às vezes você define algo porque parece lógico, porque outras pessoas fazem, ou porque parece socialmente desejável. Mas quando você pergunta sinceramente, por que isso importa? Percebe que não existe uma resposta verdadeira. Esse tipo de clareza é libertador, porque permite que você concentre sua energia apenas nos resultados que realmente têm significado na sua vida. Dentro do sistema RPM, essa combinação entre resultado e propósito cria algo muito mais poderoso do que uma simples lista de metas. Ela cria direção emocional. Você sabe exatamente o que quer produzir e entende profundamente por que aquilo importa. E quando essas duas coisas estão alinhadas, clareza de resultado e força de propósito, algo interessante acontece. A mente começa naturalmente a procurar caminhos para tornar aquele resultado real. Nesse momento, surge a terceira peça do sistema, a parte que transforma a intenção em movimento real. Porque depois de definir o resultado e conectar esse resultado a um propósito forte, chega a hora de responder uma pergunta muito prática. Qual é o plano de ação massivo capaz de transformar esse resultado em realidade?
Depois que você define um resultado claro e conecta esse resultado a um propósito verdadeiro, surge a próxima pergunta inevitável: o que exatamente precisa acontecer para transformar essa intenção em realidade? É nesse ponto que muitas pessoas travam. Elas sabem o que querem e até entendem por que aquilo é importante, mas não conseguem transformar essa clareza em movimento consistente. É aqui que entra o terceiro elemento do sistema RPM, o Massive Action Plan, ou simplesmente MAP. A ideia por trás desse conceito é simples, mas extremamente poderosa. Em vez de criar uma lista rígida e limitada de tarefas, você começa gerando o maior número possível de ações que poderiam contribuir para aquele resultado. A palavra massive não significa que você precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Ela significa abrir espaço para pensar com amplitude. Quando você está construindo um plano de ação, o objetivo inicial não é restringir suas ideias, mas expandi-las. Você permite que sua mente explore todos os caminhos possíveis que poderiam levar ao resultado desejado. Isso cria algo muito importante: flexibilidade. Muitas pessoas falham porque constroem um plano frágil demais. Elas dependem de apenas um ou dois caminhos para alcançar um objetivo. Quando algo não sai como esperado, o plano inteiro desmorona. Um Massive Action Plan funciona de forma diferente. Ele cria múltiplas possibilidades de avanço. Nesse momento, você começa listando todas as ações que poderiam contribuir para o resultado que definiu. Algumas serão pequenas, outras maiores. Algumas você poderá executar imediatamente, outras exigirão mais planejamento. O importante é permitir que o plano se torne um campo amplo de opções estratégicas. Mas depois dessa expansão inicial, entra um princípio fundamental, que muda completamente a forma como você executa qualquer plano. O princípio 80-20, também conhecido como o princípio de Vilfredo Pareto. Essa ideia mostra que, na maioria das situações, cerca de 20% das ações são responsáveis por aproximadamente 80% dos resultados. Isso significa que nem todas as ações têm o mesmo impacto. Algumas produzem mudanças significativas, enquanto outras apenas mantêm você ocupado. A grande habilidade estratégica não está em fazer tudo, mas em identificar quais ações realmente movem o resultado para frente. Quando você olha para seu Massive Action Plan através dessa lente, começa a perceber algo interessante. Entre todas as ações possíveis, existem algumas que têm um poder desproporcional. São ações que destravam oportunidades, criam conexões importantes ou aceleram o progresso de forma muito mais significativa. A maioria das pessoas passa o dia resolvendo pequenas tarefas porque elas são rápidas e dão sensação imediata de produtividade. Mas produtividade real não é medida pela quantidade de coisas feitas. Ela é medida pelo impacto que essas ações geram. Quando você aprende a identificar as poucas ações que realmente importam, seu foco muda. Em vez de se perder em dezenas de atividades menores, você começa seu dia concentrando energia naquilo que realmente tem potencial para criar progresso real. Isso não significa ignorar completamente as outras tarefas, mas sim colocá-las na proporção correta. Ações de alto impacto recebem prioridade máxima. Elas são tratadas como as peças centrais do seu avanço. O restante passa a ser administrado ao redor disso, e não o contrário. Outra vantagem de um Massive Action Plan é que ele reduz drasticamente a sensação de bloqueio. Muitas pessoas deixam de agir porque acreditam que precisam encontrar o plano perfeito antes de começar. Mas quando você cria múltiplos caminhos possíveis, percebe que sempre existe alguma ação que pode ser executada imediatamente. Esse movimento inicial cria algo extremamente poderoso: momentum. Quando você começa a agir, mesmo que em passos pequenos, sua mente entra em um estado diferente. Ideias novas surgem, soluções aparecem
e oportunidades que antes eram invisíveis começam a se revelar. Esse é um dos segredos por trás de qualquer grande realização. Resultados extraordinários raramente surgem de um único movimento perfeito. Eles surgem de uma sequência de ações consistentes que, ao longo do tempo, criam avanço acumulado. E quando você começa a agir com esse nível de clareza e foco, percebe rapidamente que existe um fator que pode acelerar tudo ainda mais. Porque existe uma grande diferença entre fazer tudo sozinho e aprender a usar alavancagem. No próximo passo do sistema RPM, essa diferença se torna evidente. Porque algumas das maiores mudanças de resultado acontecem quando você descobre como multiplicar sua capacidade de ação através de pessoas, sistemas e recursos ao seu redor. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa produtiva em que uma percepção inevitável aparece. Fazer tudo sozinho tem um limite. No começo, assumir todas as responsabilidades pode parecer eficiência. Você controla cada detalhe, executa cada tarefa e garante que tudo seja feito do seu jeito. Mas conforme os objetivos crescem, essa estratégia começa a revelar seu maior problema. O tempo e a energia de uma única pessoa são recursos finitos. Muitas pessoas tentam resolver isso simplesmente trabalhando mais horas. Acordam mais cedo, dormem mais tarde e tentam comprimir cada vez mais tarefas dentro do mesmo dia. Durante algum tempo, isso pode até gerar resultados. Mas cedo ou tarde, o sistema começa a falhar. O corpo cansa, a mente perde clareza. E aquilo que parecia produtividade começa a se transformar em desgaste. É nesse momento que surge um conceito fundamental para qualquer pessoa que deseja crescer sem se destruir no processo. Alavancagem. Alavancagem significa multiplicar resultados sem depender exclusivamente da sua própria força de trabalho. Significa criar estruturas que ampliam sua capacidade de ação além do limite do seu tempo. Muita gente confunde alavancagem com delegação simples, mas existe uma diferença importante entre esses dois conceitos. Delegar é transferir uma tarefa específica para outra pessoa executar. Alavancar é construir um sistema onde resultados continuam sendo produzidos mesmo quando você não está diretamente envolvido em cada etapa. Delegação resolve tarefas pontuais. Alavancagem transforma a maneira como resultados são gerados. Quando você começa a pensar dessa forma, sua mente deixa de perguntar apenas o que eu preciso fazer e passa a perguntar algo muito mais estratégico. Quem ou o que pode ajudar a produzir esse resultado de forma mais eficiente? Esse tipo de pensamento abre portas que muitas pessoas simplesmente não enxergam. Talvez exista alguém na sua equipe que possa executar uma atividade melhor e mais rápido do que você. Talvez exista uma tecnologia que automatize uma tarefa repetitiva. Talvez exista um parceiro estratégico capaz de acelerar um projeto inteiro. Quando você observa as pessoas que produzem resultados extraordinários em qualquer área, percebe um padrão claro. Elas raramente operam sozinhas. Elas aprendem a usar pessoas, ferramentas e sistemas como extensões da própria capacidade de ação. Isso não significa perder controle ou deixar de assumir responsabilidade. Pelo contrário, significa concentrar sua energia nas decisões, estratégias e ações que realmente exigem sua presença. Enquanto isso, outras partes do processo continuam avançando através de estruturas bem organizadas. Um dos maiores erros que impedem as pessoas de usar alavancagem é acreditar que ninguém fará as coisas tão bem quanto elas mesmas. E em alguns casos, isso pode até ser verdade no início. Mas, se você nunca permite que outras pessoas participem do processo, você também nunca cria espaço para que sistemas se desenvolvam. Construir alavancagem exige um pequeno investimento inicial de tempo e atenção. Você precisa explicar processos, organizar etapas
ajustar expectativas. Mas depois que essa estrutura começa a funcionar, algo poderoso acontece. Resultados continuam avançando, mesmo quando sua atenção está direcionada para outros projetos importantes. Pense em qualquer grande organização, empresa ou movimento que produziu impacto real no mundo. Nenhum deles foi construído por uma única pessoa executando todas as tarefas. Eles foram construídos por sistemas de colaboração, onde diferentes pessoas contribuem com habilidades complementares. Esse é um dos segredos para transformar um plano de ação em algo realmente poderoso. Quando você combina clareza de resultado, propósito forte, ações de alto impacto e alavancagem estratégica, seu progresso começa a acelerar de forma muito mais consistente. Nesse ponto, o sistema RPM começa a ganhar forma completa. Você já capturou tudo que estava na sua mente. Já transformou tarefas em resultados claros. Já conectou esses resultados a um propósito significativo. Criou um plano de ação massivo e identificou as ações de maior impacto. E agora, começou a usar alavancagem para multiplicar seus esforços. Mas ainda existe uma etapa essencial para transformar todo esse sistema em algo que realmente funcione no dia a dia. Porque ideias poderosas, planos inteligentes e estratégias bem pensadas ainda precisam enfrentar a realidade da rotina. E a verdade é simples. Se aquilo que é importante não encontrar espaço real na sua agenda, ele raramente acontece. É por isso que o último passo do sistema não está apenas na estratégia, mas no compromisso concreto com a execução. Depois de todo esse processo, capturar ideias, transformar tarefas em resultados, conectar esses resultados a um propósito forte, criar um Massive Action Plan e usar alavancagem, existe um momento decisivo, o momento em que tudo isso precisa sair do papel e entrar na realidade do seu dia a dia. Porque a verdade é simples. Um plano brilhante que nunca encontra espaço na agenda não passa de uma intenção bem organizada. A maioria das pessoas acredita que falta disciplina ou motivação, quando as coisas não avançam. Mas muitas vezes o problema é muito mais prático. Elas simplesmente não criam uma estrutura clara de execução. As ideias ficam registradas em cadernos, aplicativos ou listas, mas nunca são transformadas em compromissos reais no tempo. É por isso que o último passo do sistema RPM é transformar prioridades em agenda. Não apenas decidir o que é importante, mas garantir que aquilo que importa tenha um lugar reservado na sua semana. Quando algo está agendado, ele deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser um compromisso concreto. Um conceito simples ajuda a entender isso com clareza. Imagine que seu dia é um grande recipiente vazio, como um jarro. Dentro dele, você precisa colocar pedras grandes, pedras médias e areia. Se começar colocando a areia primeiro, pequenas tarefas, distrações, demandas aleatórias, o espaço rapidamente se esgota. Quando você tentar inserir as pedras grandes depois, elas simplesmente não caberão. Mas, se você começar pelas pedras grandes, algo interessante acontece. Elas encontram espaço primeiro. Depois, as pedras médias se acomodam ao redor delas. E por último, a areia preenche os pequenos espaços restantes. Essa metáfora ficou conhecida em treinamentos de produtividade como o princípio dos Big Rocks. Os Big Rocks representam exatamente aquelas ações de alto impacto que identificamos no Massive Action Plan. São as poucas atividades que realmente movem seus resultados para frente. Se essas ações não estiverem protegidas na sua agenda, o restante do mundo sempre encontrará uma forma de ocupar esse tempo. Por isso, quando organizo minha semana, a primeira pergunta que faço não é: o que preciso fazer hoje? A pergunta é: quais são os resultados mais importantes que precisam avançar esta semana? A partir daí, identifico quais ações representam as pedras grandes
e garanto que elas tenham espaço claro no calendário. Esse processo muda completamente a dinâmica da execução. Em vez de começar o dia reagindo a tudo que aparece, você começa avançando nas coisas que realmente importam. A agenda deixa de ser apenas um registro de compromissos externos e passa a ser uma ferramenta estratégica de criação de resultados. Outro elemento essencial aqui é o compromisso real. Quando você agenda algo importante, precisa tratá-lo com o mesmo nível de respeito que teria por uma reunião com outra pessoa. Muitas pessoas cancelam facilmente compromissos que fizeram consigo mesmas, mas raramente fariam o mesmo com um encontro profissional importante. Criar execução consistente significa desenvolver integridade com as próprias decisões. Quando você define que algo é prioridade e reserva tempo para aquilo, esse compromisso precisa ser honrado. É assim que confiança interna começa a se construir. Cada pequena promessa cumprida fortalece a sensação de controle sobre a própria vida. Com o tempo, esse sistema se transforma em algo natural. Você captura ideias regularmente. Organiza suas responsabilidades em resultados claros. Conecta esses resultados a um propósito forte. Cria planos de ação amplos. Identifica as ações de maior impacto e usa a alavancagem sempre que possível. Depois, transforma tudo isso em compromissos reais, dentro da sua agenda. Quando esse ciclo começa a se repetir semana após semana, algo poderoso acontece. A vida deixa de ser uma sequência caótica de tarefas e passa a se mover em direção a resultados conscientes. Você não está apenas ocupado, você está criando progresso real. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Porque quando você aprende a estruturar suas decisões dessa maneira, percebe que produtividade não é sobre fazer mais coisas. É sobre garantir que as coisas certas realmente aconteçam. No fim das contas, o sistema RPM não é apenas uma ferramenta de organização. Ele é uma forma de recuperar algo que muitas pessoas acreditam ter perdido. A sensação de que você está no controle da direção da sua própria vida.